Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um serão das nossas quartas-feiras, a mais um direto das dicas da farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias, sou farmacêutica, sou a autora deste projeto que está presente aqui no Instagram, noutras redes sociais também e num site que eu convido desde já todos a visitar, www.dicasdafarmaceutica.pt. E neste site poderão ler e ver, visualizar diversos conteúdos em formato de vídeo, em formato de texto e poderão também subscrever a nossa newsletter semanal que sai todas as quintas-feiras. E essa newsletter é preparada sempre com muito carinho e sai, como eu estava a dizer, todas as quinta-feiras. E amanhã é dia de newsletter e temos mais uma newsletter preparada a pensar em todos vocês, sobre um tema que eu acho que vos vai dizer muito a todos, mas que não vou revelar qual é, têm que ir ao site, subscrever a newsletter e amanhã vão recebê-la na vossa caixa de correio eletrónico. Hoje vamos falar sobre um tema que me diz muito, um tema pelo qual eu sou apaixonada, o intestino, a microbiota intestinal, os probióticos, e vamos falar sobre a importância de cuidarmos do nosso intestino para termos mais saúde. E a importância de um problema de saúde, a SI, vamos falar da importância de cuidarmos da SI, de cuidar de si, como nós brincámos aqui no título da nossa live, que é a Síndrome do Intestino Irritável. E para isso tenho duas convidadas muito especiais, que vou desde já chamar para se juntarem aqui a nós neste serão. E se conhecerem alguém que tenha saber mais sobre síndrome do intestino irritável, não hesitem em usar aqui esta seta no canto inferior à direita para chamarem mais pessoas para se juntarem a nós aqui neste serão, onde vamos, de facto, falar sobre este problema de saúde que, deixem-me ver se estou a conseguir. Já cá estão, não estava a ver. Olá, boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Olá, Paula. Olá, Filipa. Olá a todos. Conseguem-me ouvir bem? Muito bem, e ver também. Ótimo. Boa noite. Então, estava eu a dizer, sejam bem-vindos a todos que se estão aqui a juntar a nós. Vamos falar sobre sobre a síndrome do intestino irritável. Não hesitem em chamar mais pessoas para se juntar aqui a nós e fazer parte deste serão de partilha de conhecimento, que eu tenho a certeza que vai ser muito rico e útil para muitas pessoas, uma vez que vamos falar de um problema de saúde que está subdiagnosticado. Mas não vamos já falar sobre isto. Dentro de instantes voltamos a esta questão. Deixem-me apresentar-vos as minhas convidadas. E então eu vou começar aqui pela doutora Filipa Horta, com quem já tive o prazer de fazer algumas lives, que é a diretora de Medical Marketing de um laboratório que se chama Biocodex, que tem esta marca de probióticos que é a gama Simbiosis e que é um laboratório que estuda e investiga nesta área há mais de 70 anos. Já aqui um longo historial e sempre aqui na linha da frente da investigação, da inovação e apoiar sempre também muitos estudos científicos e muita evidência científica nesta área. Tem dado um contributo inquestionável dos últimos anos para esta área da saúde intestinal e da microbiota e dos probióticos. E deixem-me apresentar-vos também a nossa nutricionista hoje, que nos vai responder aqui a todas as dúvidas e questões que queiram colocar, e há muitas quando falamos de síndrome do intestino irritável e de FODMAP e outras questões muito importantes que vamos hoje aqui abordar, que é a doutora Isabel Pedroso, que é nutricionista, como eu estava a dizer, e certificada em microbiota e saúde intestinal, mas também em comportamento alimentar. E já vamos ver quão importante é esta especificidade e esta formação que a doutora Isabel tem quando nós vamos falar aqui de um problema de saúde que não é uma doença, é um distúrbio funcional gastrointestinal. Já vamos ver o que é que isto quer dizer, porque é que chamamos a isto síndrome, e não é uma doença, não é uma doença orgânica, que está aqui muito relacionada com... É multifatorial, estão vários fatores envolvidos, mas temos aqui uma disfunção no eixo intestino-cérebro e temos também aqui uma alteração na microbiota intestinal. E estes são dois dos fatores muito importantes, entre outros, que nós hoje vamos aqui abordar nesta nossa conversa. E, sem mais delongas, agora que apresentei as minhas ilustres convidadas, que tenho o prazer hoje de compartilharmos este serão, perguntava desde já, começava aqui pela doutora Filipa, e não levem a mal, vou tratar por Filipa e por Isabel, e a Filipa
concreto por tu, porque já nos conhecemos de facto há muitos anos. Filipa, porquê é que a saúde do intestino e destes 100 trilhões de micro-organismos que vivem no nosso intestino é tão importante para a nossa saúde? Para cuidarmos da nossa saúde, para cuidar de si, quem está a assistir, e o que é que isto tem a ver com a SI, a Síndrome do Intestino Irritável? Olá, Paula, boa noite. Antes de mais, agradecer por mais este convite, esta colaboração. É sempre um prazer redobrado colaborar com as dicas da farmacêutica. Acho que o tema que nos traz hoje é ainda mais importante, uma vez que muitas pessoas vivem com a tal síndrome do intestino irritável e não têm consciência disso, e já lá vamos, por isso muito obrigada por este convite. Também, desde já, aqui enaltecer que as dicas da farmacêutica passaram este ano do digital para o presencial, por isso estamos a contribuir cada vez mais para a saúde pública e para a identificação de muitas patologias, o que é importante. E também muito bom estar com a Isabel, uma especialista nesta área. Eu espero estar à altura e sem mais demoras vou então responder à pergunta que me foi colocada. Então, o porquê da importância do intestino para a nossa saúde? Se percebi bem a pergunta. Já antes de Cristo, Hipócrates dizia que todas as doenças começavam no intestino. E também dizia que para começarmos a tratar alguma coisa, começarmos por o intestino. Para mim, o Hipócrates foi sem dúvida um visionário. Atualmente, nós conseguimos identificar o porquê desta importância do intestino. Como a Paula já disse bem, nós não estamos sozinhos. O nosso intestino é povoado por trilhões de bactérias e nós sabemos que atualmente 90% das doenças atuais estão de alguma forma ligadas a estas bactérias, a chamada microbiota, como muitos de nós já conhecemos, da microbiota. Muitos também podemos pensar que a microbiota é uma moda, porque neste momento nós vemos microbiota em todo lado, desde os cremes, a pele, microbiota vaginal, está mesmo realmente muito nos mídias, nomeadamente, não é uma onda, não é uma moda. O que acontece é que atualmente, fruto da investigação científica, nós temos finalmente mecanismos, sobretudo de bioinformática, que nos permitem realmente linkar a microbiota a todas as questões, quer da saúde, quer da doença. E chegamos então a este número que 90% das patologias atuais estão de alguma forma linkadas à microbiota. E a síndrome do intestino irritável também. E a síndrome do intestino irritável também é a síndrome que nos traz aqui hoje, não é uma doença, é do foro intestinal, mas com uma ligação fortíssima ao cérebro, por isso está sempre interligado, com uma ligação realmente muito forte ao cérebro e também muito linkada à qualidade de vida, por isso impacta a saúde em geral. Sem dúvida. E há muitas pessoas que ficam com a sua vida condicionada ou limitada justamente porque sofrem desta síndrome da intestino irritável. Filipa, o que é que significa síndrome? Porque é que isto não é uma doença? O que é que significa síndrome e, em concreto, o que é que caracteriza, quais são os sintomas da síndrome do intestino irritável? Ou também, como há quem diga, cólon irritável, ou como se dizia antigamente, ou intestino irritado. Ok. Eu tenho, com certeza, a resposta para essa pergunta, mas vou passar à especialista da área. Não me ficaria bem não deixar a Isabel responder a esta pergunta. Isabel, agradeço-te. Obrigada, Filipa. Antes de responder, eu também quero dar a introdução de agradecer à Paula pelo convite, por estar a fazer parte do conjunto de lives que está a fazer neste momento na página, e à Filipa por partilhar o spotlight comigo, né? Porque não era justo estar aqui sozinha. Pronto, relativamente à pergunta, síndrome é o quê? A definição de síndrome é muito clara. É um conjunto de sinais, de sintomas que caracterizam uma doença. Portanto, o que nós sabemos da síndrome do intestino irritável, ou como muita gente chama, a síndrome do cólon irritável, é um conjunto de sintomas que consistem frequentemente em dor abdominal, obstipação, que é chamada prisão de ventre, flatulência, diarreia e outros que nós também já vamos ver possivelmente no decorrer da conversa. Portanto, acaba por ser uma desordem funcional do intestino. Não há sinal de doença que possa ser visto, que possa ser medido, mas o intestino não está a funcionar normalmente. Muito bem. E agora sim, Filipa, esta pergunta é para ti. É muito comum
não é muito comum as pessoas terem esta dor crónica, recorrente, associada a estes sintomas que a Isabel disse, alterações da motilidade intestinal, ou seja, ou têm diarreia, ou têm obstipação, ou vão alternando entre, entre estas duas, entre estes dois extremos aqui do hábito intestinal normal. É muito comum. Nós sabemos que a prevalência a nível europeu anda em torno dos 10 a 15% da população europeia e temos os mesmos números em Portugal. Por isso, se nós pensarmos e irmos para o número mais baixo, 10%, 1 milhão de portugueses têm síndrome de intestino irritável. No entanto, nós sabemos que a doença ou que a síndrome está subdiagnosticada. Destes 1 milhão, apenas 20% sabe que tem síndrome do intestino irritável. Isabel, então, como é que se diagnostica esta síndrome, este problema de saúde? E quem é que o pode fazer? Qual é a jornada aqui de uma pessoa que suspeita que tem síndrome do intestino irritável? Obviamente que, e isto eu vou salvaguardar porque há muita gente que vem à consulta de nutrição à espera de um diagnóstico e o nutricionista não faz diagnósticos, não é? Portanto, quem deve diagnosticar é o médico. Geralmente este diagnóstico é feito com base em critérios padronizados, que normalmente são baseados nos sintomas, são chamados critérios de Roma 4. Inclusive, o médico pode também fazer exames complementares para diagnosticar doenças que podem causar sintomas semelhantes, porque quando nós falamos de saúde intestinal, geralmente os sintomas são muito parecidos, portanto às vezes é difícil nós realmente percebermos do que é que se trata. Mas então os critérios de Roma 4, para aquelas pessoas que estão curiosas em saber o que é, são feitos em pessoas que tiveram dor abdominal no mínimo uma vez por semana nos últimos 3 meses, juntamente com 2 ou mais de alguns sintomas, que é, por exemplo, a dor relacionada à defecação, a dor associada à mudança na frequência da evacuação, portanto aqui existe obstipação ou diarreia, às vezes é um misto, e depois temos também a dor associada à alteração na consistência das fezes. Portanto aqui a textura das fezes, a forma como elas estão, são diferentes. Lembrando, eu acho que é sempre bom lembrar que estes critérios devem ser preenchidos nos últimos 3 meses, mas tem que existir sintomas definidos por pelo menos 6 meses antes deste diagnóstico. Este é o que se precisa mais, mas, se me permites, eu vou se calhar complementar com alguns exames que o médico pode pedir para descartar causas, que seria, pode pedir uma amostra das fezes para descartar alguma infecção, pode pedir exames de sangue para ver se há anemia também, descartar a possibilidade de doença celíaca, pode pedir colonoscopia, mas neste caso só é feita a colonoscopia se houver suspeita de uma doença inflamatória intestinal, como eu posso dar o exemplo, como a colite ou a doença de Crohn, que são as duas. Então vamos explicar isto aqui com muita calma, Okay. Para que todos que estão em casa e que estão aqui connosco possam de facto entender e perceber o que é isto e até perceber se por acaso terão ou não algum destes sintomas ou se conhecem alguém que tenha. Então é preciso existir uma dor abdominal, não é? Dor de barriga. Não é? Certo. E então ter dor de barriga todos os dias ou uma vez por semana nos últimos 3 meses não é normal. E se esta dor de barriga estiver associada a inchaço, a gases e a uma alteração na frequência ou na forma das fezes, também não é normal. O que é que isto quer dizer? Ou a dor associada à defecação que não melhora necessariamente após defecar. Então, o que é que isto quer dizer? Se uma pessoa... primeiro vamos, se calhar, voltar um bocadinho atrás. O que é que significa um hábito intestinal normal? Ou seja, 3 vezes por semana ir à casa de banho, não é? 3 vezes por semana até 3 vezes por dia é considerado normal. Mais do que isto ou menos do que isto já é obstipação ou já é diarreia. Então, se uma pessoa que faz fezes normais, bem formadas, consistentes, e eu até trouxe aqui, não sei se vamos conseguir ver ou não, muito bem, ou se calhar ver só ao contrário, pois, a escala de Bristol, mas podem ver lá em casa, porque a forma, a consistência das fezes é um preditor muito importante, uma alteração nesta consistência é um preditor muito importante nesta síndrome. Uma pessoa que tem fezes deste tipo e que de repente passa a ter com mais frequência
mais moles, com pouca consistência, ou fezes mais secas, mais duras, podem até chegar ao limite aqui em bolinhas, não é? Portanto, se há uma alteração no hábito, nesta forma, mas também no número de vezes que ia à casa de banho por dia ou por semana, então, juntamente com a tal dor abdominal, já temos aqui uns suspeitos. Se isto acontecer uma vez por semana, não é nos últimos 3 meses, e se os sintomas tiverem pelo menos 6 meses, não é? Sim, exatamente. Poderá ser suspeito e aí aconselho realmente a ir ao médico para ter o verdadeiro diagnóstico. Mas, Paula, serve também, acho que esta altura propícia para relembrar que há 4 tipos diferentes de síndrome do intestino irritável. Porque depois às vezes as pessoas pensam, mas eu não sou obstipada, tenho diarreia, então não é síndrome do intestino irritável. Pode ser, temos então aquela que é predominantemente obstipação, que é a prisão de ventre, temos com predominância de diarreia, a mista, portanto aqui é irregular os hábitos intestinais, e depois temos aquela que os pacientes têm sintomas, mas os hábitos intestinais não podem ser categorizados com precisão nos grupos anteriores. Então, esta aqui é aquela, é a mistura, é desconhecida, digamos assim. Mas a dor abdominal está sempre presente. Está sempre presente, sim, exatamente. E o inchaço também é um sintoma muito, muito frequente. O inchaço as senhoras dizerem, acorde sem barriga e no final do dia parece que estou grávida de 6 meses. Às vezes basta-me comer um grão de arroz que parece que já estou grávida, não é? Mas eu costumo dizer que os sintomas, os sinais acabam por ser muito distintos de pessoa para pessoa, porque não é de espantar, porque se a microbiota intestinal é como a nossa impressão digital, exatamente, até a impressão digital é diferente em gêmeos idênticos, a microbiota vai ser diferente, então obviamente que os sintomas, os sinais vão ser diferentes. Portanto, a obstipação, a diarreia, o inchaço, a flatulência, às vezes também pode haver eructação, que são os arrotos frequentes, e depois há aqui uns sinais de alerta que deveríamos estar sempre muito atentos, especialmente se a pessoa teve uma perda de peso significativa, se está constantemente, estes sinais todos mais a febre, anemia, perda de sangue, isto também é preciso estar atentos. Portanto, aqui os sinais de alerta, não é? E de encaminhamento imediato ao médico. Exatamente. Filipa, já falaste sobre a prevalência, mas podes falar-nos um bocadinho com mais pormenor? Afeta mais os homens, afeta mais as mulheres? Em que idades é que é mais frequente surgir, aparecerem estes sintomas, esta síndrome? Então, nós sabemos que é frequente feminino e idades mais jovens, ou seja, mulheres entre os 20 e os 40 anos, é assim a faixa etária e o género mais afetado. E o que é que sabemos? Há muitos fatores por trás, há muitas causas. Um deles já percebemos que é aqui esta disfunção entre o eixo intestino-pulmão. Queres falar-nos um bocadinho sobre como é que o pulmão, disparate, cérebro, peço desculpa, hoje o dia já vai muito longo para mim. Também há o eixo intestino-pulmão. Há muitos eixos do intestino, mas com os diversos órgãos, praticamente com a pele, enfim, o nosso sistema todo, o nosso corpo humano todo. Mas hoje estamos a centrar-nos aqui no eixo intestino-cérebro, era o que eu queria dizer, intestino-cérebro. E neste eixo, esta comunicação bidirecional, portanto, o intestino consegue comunicar com o cérebro consegue comunicar com o intestino. Porque é que é tão importante e o que é que tem que ver com a dor, com a hiperalgesia, com a hipersensibilidade, não é? Porque temos aqui um intestino hipersensível, que reage a qualquer coisa de uma forma exagerada. Daí a dor estar sempre presente, esta dor crónica. O que é que este eixo e esta disfunção, queres falar-nos um bocadinho sobre isso, tem que ver com a síndrome do intestino irritável e com algumas causas que podem estar aqui por trás? Então, as causas da síndrome do intestino irritável são multifatoriais. São complexas também e muitas ainda não estão conhecidas. Mas podemos enumerar fatores genéticos, fatores ambientais, como seja o stress, a alimentação, também muito associado a aspectos psicológicos, como a depressão, como a ansiedade, e sabemos que também há alguns, digamos, gatilhos que podem desencadear a síndrome do intestino irritável, nomeadamente a toma de alguns medicamentos, por exemplo, os antibióticos, e nomeadamente situações de infecção. Nós sabemos, por exemplo, que após a Covid-19, muitas pessoas começaram a ter sintomas de síndrome do intestino irritável que não tinham. Também após a diarreia do viajante,
muitas vezes surge a primeira sintomatologia de síndrome de intestino. Sabemos hoje em dia que, realmente, como tu já enumeraste bem, a microbiota está muito ligada à síndrome de intestino irritável. Ou seja, desculpa interromper-te, mas as pessoas que têm síndrome do intestino irritável têm aqui uma alteração no equilíbrio da sua microbiota intestinal. Ou seja, algo não está bem com a sua microbiota intestinal, no que diz respeito à quantidade, à qualidade e às funções que exercem. A microbiota está de alguma forma desregulada, seja em quantidade, seja em qualidade. Há o que nós chamamos hoje em dia uma disbiose intestinal e é esta disbiose que vai condicionar o aparecimento da síndrome do intestino irritável. Por exemplo, acontece muitas vezes devido à disbiose induzida pelo uso de antibióticos. Os antibióticos, como sabem, matam as bactérias más, que causam infecção, mas também matam as boas. E esta disbiose, consequente dos antibióticos, vai então levar à síndrome do intestino irritável muitas vezes. Voltando à tua pergunta e falaste-me do eixo intestino-cérebro. Então, o nosso intestino e o nosso cérebro comunicam de forma bidirecional. Há comunicação quer do intestino para o cérebro, quer ao contrário. Queres dar um exemplo? Queres dar algum exemplo disso? Quando estamos nervosos, muitos já sentimos necessidade de ir à casa de banho. Então, está explicado do cérebro para o intestino. Para falar da comunicação do intestino para o cérebro, vou falar do exemplo das pessoas que têm síndrome do intestino irritável. Estas pessoas, a comunicação do intestino para o cérebro está exagerada. Então, percepcionam os sinais de dor de forma muito exagerada, daí essa dor frequente. Por exemplo, percepcionam os movimentos normais do intestino como dor. Lá está, esta comunicação bidirecional. Também sabemos hoje em dia que a serotonina, uma das hormonas da felicidade, como sabem, é secretada ao nível do intestino e consegue, desta forma, por esse eixo, influenciar a forma como nos sentimos. Mas isso já é outro assunto. É uma das razões porque se diz que o intestino é o nosso segundo cérebro. Segundo cérebro. Só dizer ainda que há algumas doenças que nós sabemos que hoje em dia já têm algumas causas semelhantes à síndrome do intestino irritável. Nós sabemos, por exemplo, que a endometriose, 2/3 das pessoas que têm endometriose têm síndrome do intestino irritável. Porquê? Porque ambas as doenças têm na sua gênese uma microinflamação, uma inflamação persistente. Que também existe na síndrome do intestino irritável. Que também existe na síndrome do intestino irritável. Muito bem. Isabel, de que é que os doentes que vão ter consigo, e também vêm ter comigo aqui à farmácia, de que é que se queixam mais? Quais são estes sintomas que de facto se queixam mais? E o que é que afeta a sua qualidade de vida, o seu dia-a-dia? Certo. Os casos que me chegam até mim são muito específicos, porque, e honestamente, eu costumo dizer que eu já vi tudo, porque eu tenho a particularidade de juntar, como referiste, vou tratar por tu, Paula, como referiste no início, de juntar o comportamento alimentar com a saúde intestinal. E então o que me chega mais são clientes que têm medos alimentares, que depois de realmente terem diagnóstico de síndrome do intestino irritável, criaram muitos medos alimentares e acham que não podem comer absolutamente nada. Mas, à parte disto, temos então pessoas que estão em restrição de alimentos, de grupos alimentares há anos, e de repente também podem surgir cravings, não é? Os chamados desejos alimentares, porque estão a fazer uma fase de restrição demasiado alongada, e depois se calhar eu também posso falar um bocadinho sobre isto, porque tudo o que seja restritivo, tudo o que seja uma dieta mais restritiva, que são necessárias para certas patologias, devem ser feitas apenas num curto período de tempo para evitar déficits nutricionais. Depois, pessoas que acham que é normal viver com prisão de ventre, não é? E então eu sempre fui assim, nunca vou mudar, e não é verdade, não é normal viver desta forma, não é normal viver com dor. Pessoas que não vão jantar, que acabam por não ter uma vida social, porque têm medo de ter uma crise, isto é muito grave. Eu diria que para aí 60% dos meus clientes acabam por ter este problema social. Ou seja, têm medo de ter uma diarreia ou algo. Porque isto estás num jantar e de repente tens um episódio e tens que ir a correr. Ou então pior, têm que andar com mudas de roupa atrás.
Por isso é que é uma síndrome que tem de ser falada, tem de ser tratada e tudo mais, porque é isto se calhar vais perguntar a seguir. Não há cura, mas nós podemos melhorar muito a qualidade de vida da pessoa. Então é por aqui que vamos pegar. Porque ao final de um período de tempo, eu costumo dizer, a modular aqui a microbiota intestinal, nós conseguimos ter resultados fantásticos. E melhor ainda, é um tratamento, digamos assim, que a pessoa acaba por ter uma percepção sobre o seu próprio corpo que mais nenhum outro cliente tem. Portanto, acabam por trazer uma consciência muito grande para, não só para a hora da refeição, mas para entre refeições. E no final do acompanhamento são especialistas no seu próprio corpo, o que é fantástico. Filipa, estima-se que cerca de 1 milhão de portugueses sofre da síndrome do intestino irritável. Ou seja, tem esta dor crónica, abdominal, visceral, não é? Associada a estas alterações. Ou tem diarreia, ou tem obstipação, ou vai alternando aqui tanto na frequência e na forma das direções, mais a dor associada à defecação. 1 milhão. Mas apenas 200 mil, 20% estão diagnosticados. 80% não estão diagnosticados. É verdade, é uma síndrome subdiagnosticada e daí acho que estas ações de sensibilização são bastante importantes porque viver com dor abdominal permanente não é normal. Por isso, as pessoas que nos estão a ouvir com certeza conhecem ou se identificam com a sintomatologia ou conhecem alguém com estes quadros que já falámos e é muito importante esta sensibilização. No passado mês de abril celebrou-se ou assinalou-se o Dia Mundial da Síndrome do Intestino Irritável para realmente haver maior consciencialização desta síndrome e destas pessoas perceberem que não é normal ser assim e que há soluções, embora a doença seja crónica, é uma doença limitativa, com um grande impacto na qualidade de vida, por isso é preciso fazer alguma coisa e intervir e não ser sempre prisioneira da síndrome do intestino irritável. Então, e qual é que é a jornada? O que é que uma pessoa que esteja a ouvir e que suspeita que tenha algum destes sintomas ou que conheça alguém que tem estes sintomas, um quadro destes que nós estamos aqui a descrever, desta síndrome, que é este conjunto de sintomas, não é? Consistentes no tempo, como nós já descrevemos aqui, o que é que deve fazer? Deve recorrer a quem? Pronto, durante médico. anos, a síndrome do intestino irritável era um diagnóstico de exclusão. Ou seja, muitas vezes tinha que ser o gastroenterologista a fazer exames de diagnóstico para perceber se havia algum problema de maior no intestino e, caso não houvesse, então estavam com síndrome do intestino irritável. Atualmente, infelizmente, nós temos critérios de diagnóstico pela positiva. Ou seja, se a sintomatologia que a Isabel falou estiver presente, a tal dor abdominal frequente, há mais de 3 meses, uma vez por semana, associado a alterações nas fezes, associado a distensão abdominal e flatulência, se tudo isso estiver presente, excluindo os sinais de alarme, que sejam eles sangue nas fezes, história familiar de cancro de cólon retal, suores noturnos, entre outros, excluindo estes sinais de alarme, então estamos perante síndrome do intestino irritável. O médico de medicina geral e familiar consegue, faz este diagnóstico sem ter necessidade de encaminhar para o especialista para os tais exames complementares de diagnóstico. Nós sabemos também que, em média, demoram-se 14 meses a diagnosticar a síndrome do intestino irritável. Por isso também é muito importante nós agora termos todos presentes que o diagnóstico já não é de exclusão, já não é preciso estarmos à espera da consulta do especialista, da marcação dos exames. Não, o nosso médico de medicina geral e familiar consegue identificar rapidamente a síndrome do intestino irritável e rapidamente encontrar soluções terapêuticas, que é isso que se pretende também. Ou seja, há tratamento. Há tratamento. Há tratamento. Isabel. Controle dos sintomas. Tratamento. Controlar os sintomas. Exatamente. Nós Tratamento com o objetivo de aliviar os sintomas. Isso, e de exatamente. minimizar aqui esta comunicação que não funciona tão bem entre o intestino e o cérebro. É isso. Ou seja, mesmo. otimizar esta comunicação. Otimizar, reduzir sintomas, aprender a lidar com certas situações também. Portanto, reduz a incidência, reduz a frequência. Há uma melhoria da qualidade de vida, no fundo. E então, depois, de que tratamento estamos nós aqui a falar? Isabel, fala-nos lá um bocadinho. Esta já é mais a minha área, né? Aquilo que eu estou mais à vontade de falar.
Isto são, no fundo, a junção de três grandes coisas. E se durante o acompanhamento nós conseguirmos incidir nestes três grandes grupos, melhor ainda. Então a pessoa vai ter resultados fantásticos. O primeiro são 4 pilares, eu costumo dizer que são os 4 pilares da saúde intestinal, que eu já vou resumir quais é que são, porque pode ser útil. O segundo seria a terapia cognitiva comportamental, que eu também já vou explicar o que é. E o terceiro é a correta aplicação de probióticos, que nós felizmente já temos aqui a ajudar-nos bastante em qualquer problema de gastrointestinal. Portanto, ao trabalharmos isto tudo, os resultados são garantidos. Começando pelo primeiro, se calhar, não é? Os pilares que eu falo. É uma alimentação rica em prebióticos, neste caso é fibra, antioxidantes, etc. E isto vai nos ajudar a alimentar as nossas bactérias intestinais, para elas começarem aqui a proliferar, a crescerem. Depois temos as rotinas de sono, que seria o segundo pilar. Eu costumo dizer que podes ser a pessoa mais fit do mundo. Se tu estiveres a dormir mal, tu vais logo sentir a nível intestinal. Portanto, as rotinas de sono é um ponto muito importante. O terceiro é o movimento intencional. Porquê é que eu uso a palavra intencional? Tu podes ir ao ginásio, não vale a pena estar a fazer coisas que tu não gostas, neste caso, mas sim fazeres um movimento que te dê prazer e automaticamente tu vais juntar este terceiro pilar ao último, que é a gestão do stress, da ansiedade e do nervosismo. Neste último, da gestão do stress, aquilo que eu aplico nas consultas é o mindful eating, portanto a alimentação consciente através da mastigação, estás a tirar prazer da comida ou não, etc, etc, etc. Portanto, estes são os 4 pilares mais importantes. Nós, salvaguardando isto, estamos a salvaguardar a fundação da casa. Portanto, isto está a garantir que tudo o resto vai funcionar. Nomeadamente, no caso de probióticos, eu costumo dizer que os probióticos só funcionam se esta fundação estiver garantida. Caso contrário, eles não vão fazer absolutamente nada. Inclusive, em consulta, eu até só costumo recorrer e recorro muitas vezes aos probióticos, nomeadamente ao Florex, tem um resultado maravilhoso, é um dos que funciona melhor. Recorra após 3, 4, 5 semanas. No início não faz sentido, realmente a pessoa não vai ter benefícios absolutamente nenhuns. E depois temos a terapia cognitiva comportamental. O que é isto? Nós temos estudos a mostrar que abordagens mais terapêuticas, sem sequer mexermos na alimentação, que é fantástico, têm resultados muito semelhantes. E quais são estas abordagens mais terapêuticas? Seriam os exemplos mais comuns: yoga, tai chi, mindfulness, etc, etc, etc. Portanto, se nós conseguirmos juntar estes três, fantástico. E na alimentação? Uhum. Isabel, o que é que... há aqui muitos mitos também relacionados com o tipo de alimentação que as pessoas com síndrome de intestino irritável devem fazer ou não. Se calhar aquela de qual se fala mais, a FODMAP, quero falar-nos um bocadinho sobre isso, explicar um pouco o que é, em que consiste, porque eu acho que há muitas dúvidas relacionadas com este tipo de dieta. E é muito importante tocarmos nesse ponto, porque chegam muitos mitos à consulta e eu tenho que dar aqui esta lavagem toda às pessoas. Há casos que é necessário aplicar a dieta baixa em FODMAP. O que é esta dieta baixa em FODMAP? FODMAP são, resumindo, são que nós temos aqui hidratos de carbono que são resistentes à digestão, portanto são difíceis de digerir. Mas nem sempre é preciso nós estarmos a entrar na FODMAP. É arcaico achar que este é o primeiro passo. É arcaico achar que temos que logo restringir tudo e mais alguma coisa. Novamente, se desde o início nos focarmos naqueles 4 pilares, meio caminho está feito. Inclusive, se a pessoa já está, vamos imaginar que é uma pessoa que já leu tudo e mais alguma coisa, está a fazer há imensos anos e não está a funcionar, está a tentar modular a resposta da microbiota há muito tempo, mas está a ser desafiador por não ter, por exemplo, bactérias benéficas suficientes. Há truques, nomeadamente cozinhar bem os hortícolas, nomeadamente usar versões mais moídas, mais trituradas, mais purés, etc. Há 5 grupos alimentares que as pessoas têm que incluir, eu vou dizer diariamente, mas pronto, semanalmente, que é para conseguirmos alimentar as nossas bactérias benéficas. Decorem: oleaginosas, que são os frutos gordos e as sementes; leguminosas, feijão, grão de bico e por aí em diante; os cereais integrais, as frutas e os hortícolas.
Isto, isto é o segredo para alimentar as bactérias benéficas. Mas, claro, quem tem síndrome do intestino irritável não está a conseguir digerir estes alimentos. O que é que eu vou fazer? Se é isto que alimenta as bactérias e eu não estou a conseguir digerir, como é que eu resolvo este caso bicudo? Isto acontece porque tu não tens bactérias suficientes para as digerir. A qualidade delas não são suficientes, mas é aquilo que vai começar a mudar a tua microbiota. E, Portanto, o que nós e, queremos a, e a fazer é... vida? E a vida? A microbiota, a E saúde, a a vida. vida. Porque nós controlando o intestino, controlamos a saúde. E é isto que as pessoas têm que ter atenção. Portanto, tendo em conta isto, o processo é muito simples. Pode ser necessário fazer a FODMAP e retirar durante, sei lá, 4 a 8 semanas no No máximo máximo. este grupo de alimentares e depois temos que reintroduzir, porque senão não temos alimentos para as bactérias. E elas vão, coitadinhas, morrer à fome para sempre. Portanto, tem que haver esta reintrodução gradual, perceber também quais são as quantidades. O problema não é o alimento, é as quantidades. Às vezes a pessoa, vamos pegar nos brócolos, não consegue digerir meio prato de brócolos, mas consegue digerir ali 1/8 do prato. Fantástico, vamos incluir, porque assim vamos começar já a alimentar mais bactérias. A microbiota intestinal não é estanque. Nós podemos dar a volta à situação, só Conseguimos que temos que fazer alguma alterá-la, coisa. não é? Conseguimos Exato. modulá-la, Isso, influenciá-la para melhor. isso. Exatamente. E depois, nesta FODMAP toda, não é? Temos então a restrição, que é limitativa, portanto, durante um período de tempo limitado. Temos a reintrodução gradual e depois temos a terceira fase, também não podemos esquecer, que é a fase da manutenção. Que aqui já, é o que eu estava a dizer há pouco, aqui o cliente já tem uma percepção fantástica sobre o corpo dele, já consegue realmente ouvir o corpo e consegue manter. E eu digo isto a todos os meus clientes na chamada de descoberta, que é a primeira chamada que eu faço com eles, que é, ao final destes meses, tu vais estar autónomo, tu vais conseguir, não vais precisar de mais ninguém, mas agora tens de te comprometer em aprender. E pronto. Muito bem. Muito obrigada, Isabel, porque de facto foi uma maneira muito simples, conseguiu explicar aqui a dieta FODMAP e como fazer aqui as três etapas. Filipa, também já percebemos que quem tem síndrome de intestino irritável tem aqui um desequilíbrio na microbiota intestinal, portanto, nestas bactérias que vivem no nosso intestino, ou no intestino de cada um, não é? Mas nós podemos, os probióticos, e é bom se calhar recordar o que é que são probióticos, e pedia-te que, por favor, nos recordasse o conceito, o que é que os probióticos podem fazer para alterar, modular esta microbiota e com isso reduzir o tal estado inflamatório, que é comum, que é característico nesta síndrome, mas também os sintomas, o inchaço, os gases, o inchaço abdominal, os gases, até a dor e até controlar a motilidade intestinal, esteja ela acelerada, não é? Causando diarreia, ou mais lenta, causando obstipação, ou aqui um misto, quando está verdadeiramente desequilibrada. Ok, então começando por a primeira pergunta, o que é que são probióticos? Probióticos são micro-organismos vivos que, quando tomados, conferem benefícios à saúde de quem os toma. Ou seja, vamos ingerir bactérias. Vamos ingerir bactérias vivas. Vivas. Muito importante realçar o que a Isabela acabou de dizer, que é só depois de termos a casinha arrumada é que vale a pena pôr lá os probióticos. Tenho várias coisas para dizer, nomeadamente que durante muito tempo nós tratámos a síndrome do intestino irritável através de recorrendo a fármacos para os sintomas predominantes, ou seja, as pessoas tomam um antiespasmódico, ou seja, deixa-me só aqui explicar um bocadinho. Ou seja, quem tem dor toma um medicamento para as dores. Tratávamos só aqui os efeitos, não é? Os sintomas, não íamos à causa. Quem tinha diarreia, tínhamos que travar essa diarreia. Quem tinha obstipação, tínhamos que administrar laxantes, não é? E normalmente as pessoas têm esse quadro todo, por isso são muitos medicamentos. Atualmente nós temos no mercado português probióticos, ou um probiótico, que consegue reverter toda a sintomatologia. Trata então a tal desbiose que falámos, trata a causa e conseguimos reverter toda a sintomatologia. Esse probiótico é o Bifidobacterium longo 35624. E porquê é que eu refiro? Porque é muito importante nós escolhermos o probiótico para o fim a que se destina. Para isso, esta bactéria tem que ter efeitos demonstrados na redução de toda a sintomatologia e o Bifidobacterium longo 35624 demonstrou então que reduz quer a dor abdominal,
quer a flatulência, quer a obstipação, quer seja tipo de diarreia. Para além disso, temos também neste momento um grande estudo com pessoas que sofrem de síndrome de intestino irritável na melhoria da qualidade de vida. E 60% das pessoas disseram que melhorou em muito a sua qualidade de vida. Isto é um probiótico que está disponível em Portugal. Neste momento estamos a investigar outro para os sintomas mais do sistema nervoso central, para os quadros mais ansiosos e que também impactam, como vimos, a síndrome do intestino irritável. O que é importante e que eu não deixo de realçar é que é muito importante nós escolhermos o probiótico para o fim a que se destina e que tem indicação realmente para o fim a que se destina. Neste caso, não é tomar qualquer probiótico ou probióticos em geral porque se tem síndrome do intestino irritável. Sim. Há probióticos específicos para a síndrome do intestino irritável. Tal como há probióticos específicos para tantas outras situações. E na tal limpeza da casa que a Isabel referiu, muitas vezes devemos recorrer a outros probióticos para garantir que vamos corrigir esta desbiose. Nomeadamente o Saccharomyces boulardii, que é o probiótico que está em Portugal há mais anos, é muito útil nessa primeira fase para nós conseguirmos repovoar o nosso intestino com bactérias boas e depois sim recorrermos a um probiótico para o síndrome do intestino irritável, que, volto a dizer, é o Bifidobacterium longo 35624. E Isabel, tem experiência com estes probióticos na sua prática clínica? O que é que as pessoas com síndrome do intestino irritável, da sua experiência, qual é o feedback, os resultados? Não é Tenho experiência só porque, tal como esta síndrome é multifatorial, também a abordagem de tratamento, já vimos que também incide em vários fatores e em vários pilares que descreveu. Mas, em concreto, com o uso deste probiótico, tem experiência? Tenho. Quase todos os meus clientes já usaram ou usam. Inclusive, eu dou aqueles conselhos, especialmente em alturas em que vai mudar a rotina, alturas em que vai de viagem. São sempre úteis ter probióticos na mala e começar a fazer a toma antes de ir de viagem. Mas é como eu estava a dizer há pouco, quando nós estamos a fazer ainda na fase do acompanhamento, desta modulação intestinal, só faz sentido pôr a partir de uma certa fase, pelo menos é assim que eu faço em consulta e que tem resultado, e quando a casa estiver limpinha, e depois sim começamos a pôr o probiótico e aí a pessoa vê uma otimização dos resultados estupenda. E eu não sei se alguém quer colocar alguma questão. Ainda não surgiu aqui nenhuma questão hoje durante o nosso direto. E este é um tema que, pelo menos durante as nossas stories, levantou aqui algumas dúvidas. Não querem colocar nenhuma questão sobre os sintomas? Enquanto não sei. Paulo, Alguma situação, alguma pessoas dúvida, pensam, enquanto as pessoas pensam aqui numa questãozinha, eu vou só abordar uma coisa que ainda agora estava em consulta e a minha cliente falou, que é estes problemas da microbiota intestinal, não é? Como eu estava a falar há pouco e como também aqui a Filipa disse, a microbiota é única, é como a nossa impressão digital e ela desenvolve-se desde o parto, não é? Desde o parto das nossas mães. E depois vai alterando com os hábitos alimentares, se a pessoa é mais sedentária, menos sedentária, se tomou fármacos durante um longo período de tempo ou não, o stress e até a localização geográfica. Portanto, estas coisas, até a poluição altera. Portanto, são coisas que nós não conseguimos controlar. Umas sim conseguimos controlar, outras não. Portanto, tendo em conta isto, já que existem coisas que vão alterando, é salvaguardar que existem. É para as pessoas acreditarem que existem coisas que nós podemos alterar positivamente, tal como existem as negativas. Então, o mais importante é focar nas positivas, porque o que acontece é que quem tem síndrome de intestino irritável acaba por ter a parte da gestão do stress, ansiedade e nervosismo não está bem otimizada. Não queria repetir a palavra, mas pronto, vai. Não está bem otimizada. Então, são pessoas muito ansiosas, muito estressadas, ou tiveram aqui um período traumático que possa ter também dificultado a síndrome. Tendo em conta isto, é importante a pergunta de ordem de cada dia destas pessoas deveria ser: como é que eu posso relaxar mais no meu dia? Como é que eu posso contribuir mais para o meu relaxamento hoje e amanhã e depois? E o acompanhamento com profissionais, também é isto que eu passo aos nutricionistas que trabalham comigo. O acompanhamento com o profissional deve ser muito... Nós devemos falar tudo.
Nós sabemos explicar tudo o mais detalhadamente possível. Porquê? Porque a pessoa vai sentir como, ok, posso confiar. E ao confiar, o que é que acontece? Relaxa. Os níveis de cortisol baixam. E isto também é meio caminho andado para o sucesso no tratamento. Para os resultados. Uhum. E, Filipe, o que é que os estudos nos dizem sobre os resultados, e agora em concreto, com este probiótico específico para a síndrome do intestino irritável? O bifidobactério longo, o que ele garante é a remissão da sintomatologia, quer, como eu já referi, de todos os sintomas. E os resultados são mesmo, quer nos estudos clínicos, quer também na prática clínica, e o produto já está em Portugal desde 2019, por isso já há muitos doentes tratados, controlados, não é? Com a sua síndrome de intestino irritável controlada, em toda a sintomatologia. Depois, nós sabemos que há pessoas que se sentem tão bem, melhoraram tanto a sua qualidade de vida, que mantêm o produto, o Alforex, ao longo. Outros fazem, por exemplo, pulsos, imagina, tomam um dia, não tomam no outro e voltam a tomar. Outros fazem 2 caixas, param um mês e voltam a tomar. É importante dizer que esta bactéria, o bifidobacterium longo, ela não é comensal do nosso intestino. Ou seja, ao fim de 7 dias sem tomar, ela vai ser toda excretada. Por isso... Ou seja, ela vai lá, exerce o seu efeito e depois sai, é expulsa pelas Sim. fezes. Uma das perguntas que recebemos frequentemente: pode continuar a tomar, não há qualquer problema, é um suplemento alimentar, por isso pode ser controlado, pode ser sempre tomado, desde que as pessoas se sintam realmente bem. E tal como eu referi, 60% dos doentes notam uma grande melhoria na sua qualidade de vida. Oh, Filipe, surgiu aqui uma experiência. Olha, temos alguém aqui que já que faz e que diz que de facto que tem aqui um feedback muito positivo. E surgiram aqui 2 questões. Eu vou começar pela penúltima, que é onde é que se pode adquirir este probiótico? O Alforex está à venda quer nas farmácias, quer nas parafarmácias. Em Portugal. Claro que nada disto exclui se a pessoa suspeita, alguém que nos está a ouvir suspeita de que tem ou de que conhece alguém que tenha síndrome do intestino irritável, que efetivamente consulte o seu médico. E já vimos aqui que o médico de família não é preciso ir logo ao gastroenterologista, o médico de família, se quiser ir, claro que sim, mas o médico de família está perfeitamente habilitado, capacitado para diagnosticar e de acordo com estes novos critérios que foram aqui abordados, os critérios de Roma 4. E outra questão que surgiu também foi relativamente aos probióticos que se podem fazer no pós-parto. Eu não sei se isto terá a ver com o facto da pessoa estar a amamentar ou não. O que é que se calhar, não, se foge um bocadinho do nosso tema hoje. Filipa, não sei se aqui há vários tipos de probióticos para várias situações. Claro. Se calhar aqui alguém está a pensar no que é que pode aqui prevenir ou dar mais saúde nestes primeiros 1000 dias de vida aqui dos bebés, das crianças. Pronto, eu não sei qual é que é a necessidade específica deste pós-parto, não é? Porque o pós-parto é normal no nosso ciclo de vida. O que nós temos atualmente são probióticos que vão, de alguma forma, prevenir algumas situações. Nomeadamente, temos probióticos que vão potenciar o sistema imune e, por isso, conseguem reduzir a propensão das infecções respiratórias. Temos probióticos que atuam na redução das infecções urinárias recorrentes, nomeadamente para o pós-parto, sem saber qual a necessidade, se é um aumento da lactação, se é passar... Pronto, só com essa informação. Até poderia ser no limite, eu estava agora aqui a pensar, estava a ouvir a mãe que queira emagrecer. E aí... Há também um probiótico em Portugal da gama Simbiosis, que ajuda à perda de peso, uma bactéria, também apenas uma bactéria, que secreta uma proteína que vai induzir a saciedade e também bloquear a fome. Nesse pós... Ou seja, depende muito, não é? De cada situação e dizer, sobretudo, eu acho que a mensagem principal é que há probióticos específicos, sim. Ou seja, há bactérias, há leveduras, há micro-organismos vivos. No fundo, a terapêutica com probióticos é usarmos micro-organismos vivos para nos darem mais saúde, sejam bactérias ou leveduras. Sim.
onde posso obter mais informação sobre probióticos? Onde? Eu digo Informação credível, que isto é um ponto muito importante. sobre probióticos e gamas de probióticos, eu diria, por exemplo, no site Simbiose.pt. Depois, a Biocodex faz um trabalho muito grande de informação de microbiota em geral, e aí nós temos, e perdoem-me que o site é um bocadinho comprido, mas é Biocodex Microbiota Institute, e aí tem muita informação e até informação muito relevante sobre síndrome de intestino irritável e todo este maravilhoso universo da microbiota. E depois, e já aqui um bocadinho a título de fecho, se me permites, o que eu gostava de concluir é que viver com dor abdominal não é normal e as pessoas não estão sozinhas, porque em Portugal há 1 milhão de portugueses com síndrome de intestino irritável e nós temos também um site credível, lá está, que é o Movimento Intestino Feliz, que no fundo é uma comunidade de pessoas com síndrome de intestino irritável, onde aqui podem encontrar muita informação sobre como melhorar a qualidade de vida, sobre como controlar os sintomas. Por isso, Movimento Intestino Feliz, acho que é outra dica importante a seguir, quer no Instagram, quer no próprio website. É um trabalho excelente que de facto têm feito. Parabéns. Obrigada. Isabel, para concluir, uma mensagem final que nos queira deixar. Quero muito deixar uma mensagem de, outra vez, de tranquilidade, Paula. No fundo, não vale a pena criar medos alimentares, não vale a pena estar a se estressar, porque de facto não há cura, mas podemos realmente reduzir os sintomas e todos os meus clientes sabem que no final conseguem traçar o caminho sozinhos. Portanto, eu só quero passar a mensagem de não se metam em dietas restritivas, não, nem que seja por uma questão de saúde, porque às vezes nós mentimos a nós próprios, não é? Tudo o que é restritivo deve ser feito por um curto período de tempo, porque a microbiota intestinal pressupõe variedade alimentar, sempre. Senão nós não conseguimos alimentá-la. Porque também ela tem que ser diversa, não é? E diversificada, e isso dá-nos saúde. Ora, muito obrigada a todos os que estiveram connosco neste serão de quarta-feira. Muito obrigada, Isabel, foi um gosto. Obrigada pelas suas explicações com tanta clareza e simplicidade. Conseguiu transmitir aqui conceitos muito complexos de uma forma muito simples. Muito obrigada. Filipa, um gosto rever-te, receber-te aqui novamente. Muito obrigada à Biocodex e à Gama Simbioses por ter proporcionado esta conversa e por ter esta preocupação constante, não só com a investigação, como também em promover a literacia em saúde. Portanto, aqui o meu agradecimento a ti e a toda a equipa da Biocodex. Muito obrigada. A todos os que assistiram, esperemos que tenha sido útil, benéfico. Já sabem o que fazer se suspeitarem de que tem algum destes sintomas ou se alguém conhece, ou se conhecem alguém que tenha. Já sabem que a live vai ficar disponível aqui no Instagram, também no site dicasdafarmacêutica.pt, onde podem também subscrever a nossa newsletter. Já temos mais de 2.000 subscritores da nossa newsletter. Dia para dia a nossa alma está a coração cheio e muito feliz. Obrigada por esse reconhecimento. Amanhã é dia de newsletter, também mais uma que preparámos com muito carinho. Vamos falar sobre yoga, também algo importante aqui relacionado com este tema de hoje, a síndrome do intestino irritável. E para a semana, quarta-feira, estamos aqui novamente e vamos falar sobre um tema que eu também acho que diz muito a todos e cada vez mais. Vamos falar sobre cancro, doença oncológica. E vamos falar com pessoas muito especiais, com aqui 2 mulheres muito inspiradoras que lançaram uma revista, que é a Oncoglam, e para a semana vou conversar. Tenho o prazer enorme de conversar com estas mulheres super inspiradoras, estas super mulheres. Portanto, não percam, porque o cancro não é bonito, mas nós podemos ser. E é com este slogan que terminamos. Voltamos na próxima quarta, como eu estava a dizer, para falar sobre, então, doença oncológica e sobre a importância desta revista aqui verdadeiramente inovadora e disruptiva em Portugal para todas as pessoas que têm ou que acompanham pessoas com doença oncológica. Portanto, não percam, próxima quarta às 9. E obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Fiquem bem, com mais e melhor saúde. Adeus, boa noite. Muito obrigada.